ter, como você bem falou, a necessária representação popular, já que eles não são eleitos ministros da Suprema Corte. Professor Felipe, você acha que também há uma interferência? Você entenderia da mesma forma que o professor Jorge, no sentido de que um substitui o outro? O judiciário estaria substituindo o executivo ou o legislativo, ou ambos? Isso vai depender do caso, né? A gente tem exemplos históricos no Brasil, por exemplo, o caso da súmula vinculante número 11, que trata do uso de algemas. Essa súmula ela foi deliberada numa sessão ordinária pelo Supremo Tribunal Federal, uma sessão que durou aproximadamente 1 hora. Então, numa hora, eles regulamentaram um assunto que o Congresso Nacional, talvez em meses ou até anos, passando por diversas casas, por diversas comissões, estabeleceria. Então, preocupa um fenômeno quando é feito de maneira rápida, né? Então, no Brasil, a gente pode verificar que esse fenômeno agora que está depois da Constituição de 88, que ele tem sido fortalecido. E os juízes eles ainda não estão sabendo, alguns não sabem muito bem qual é o seu papel, até porque é muito difícil, não é uma questão objetiva, né? Vincula muito o grau de subjetivismo que tem um juiz. Então ele fica no dilema se ele deve se autoconter, se restringir ou se assumir uma atitude mais ativista, mais proativa em prol da sociedade. É um debate que, historicamente, a gente verifica um bloco europeu que, depois da obra de Montesquieu, ficou uma garantia na qual o juiz ele tinha que ser moldado por meio da lei. Então, o juiz era a boca da lei. Do outro lado, nós tivemos nos Estados Unidos uma solução na qual, desvinculando-se desse princípio, colocava-se a Constituição acima dos 3 poderes. Mas o Judiciário, como tem o poder de interpretar a Constituição, tá, dando a última palavra sobre o que é a Constituição, então ele passou a ter um papel mais ativo. O Brasil, como herdou um modelo tanto norte-americano como europeu, né, depois de 88, ele tem se acostumado com essa junção desses 2 mecanismos. Ou seja, ele fica mais vinculado à lei, ou ele, a partir da Constituição, ele tem mais liberdade para interpretar, tá certo? E para decidir conforme os pleitos que são levados ao seu conhecimento. Não concordo com a substituição do Poder Legislativo, mesmo quando a lacuna ela peça esse suprimento. Não acho que a legitimidade do Poder, no caso do Poder Judiciário, seja suficiente para suprir esse tipo de lacuna. Veja, não é exatamente um ativismo judicial pontualmente analisado. Isso também tem como origem, como estuário, a questão constitucional. Então, aqueles estados que adotam uma Constituição, e isso nós estamos falando da estúpida maioria dos estados hoje contemporâneos, a própria sociedade política constituída resolve, por meio da Constituição, se limitar. A questão fazendo menção ao bispo protestante o Bradley, do século XIX, o problema não é o poder não está em criar normas, mas sim interpretá-las. O intérprete das normas é que tem verdadeiramente o poder. Lembrando que isso é uma disfunção, uma perturbação sistêmica. A gente tem no parágrafo 1 do artigo 1º declarada a soberania popular. Então, não há em nenhuma passagem da Constituição essa liberdade para os juízes suprirem a falta, a omissão, a ausência do Poder Legislativo. Ainda que nós não tenhamos um legislativo dos mais promissores, né, isso não justificaria essa entrada, esse ativismo tão premente. Para ficar com o professor Felipe, deu alguns exemplos, basta dizer uma decisão recente do STF, em que, salvo engano, se não me trai a memória, o ministro Menezes de Direito instituiu 19 condições para o estabelecimento daquela reserva indígena Raposa Terra do Sol. Quer dizer, então, estamos falando de inovação e não mais só de interpretação, do ponto de vista de revelar o direito posto, mas de inovar, no ex novo, criação judicial. Então, isso ainda me assusta de certa maneira. Professor Felipe, na sua visão, esse fenômeno, como é que ele se desdobra daqui para frente? Isso tende a se agudizar ou amenizar? Qual é a sua opinião a respeito? O Poder Judiciário... Vamos pegar a sua bola de cristal aí. Não, o Poder Judiciário, depois de 1988, com a criação do controle concentrado, não com a criação, mas com o elastecimento, né, do rol dos legitimados para propor uma ação direta de inconstitucionalidade,
Então o Supremo Tribunal Federal ele tem adquirido um papel político muito relevante dentro do Estado, né? Então questões que historicamente não eram levadas ao seu conhecimento têm sido discutidas e, em última instância, a última palavra, têm sido deliberadas, né? E o judiciário como um todo tem acompanhado essa manifestação do poder judiciário, no caso do Supremo Tribunal Federal, e tem sim admitido uma postura mais ativa, tem interpretado a Constituição, tem dado força à Constituição, tá? A tendência é que você não tenha uma limitação do poder judiciário, porque ele se porta entre, no caso, o poder público, no caso, o Estado, legislativo e executivo, e a sociedade. Então, às vezes, o poder judiciário é como se fosse esse meio termo, tá? Então, acho muito difícil você limitar a atividade do poder judiciário, tá? Até porque nós temos na Constituição um artigo que diz que o judiciário não pode ter a sua atuação limitada. A lei não excluirá da apreciação do poder judiciário lesão ou ameaça de direito. Então, a partir dessa cláusula, fica difícil você, de certa maneira, não criticar, mas limitar a atuação do poder judiciário como intérprete da Constituição. Eu acredito que a curto prazo ainda há alguma margem para ampliação desse ativismo judicial pelo fato de existirem algumas ações judiciais no Supremo Tribunal Federal extremamente sensíveis. Caso do aborto de fetos anencéfalos, caso da união estável entre pessoas do mesmo sexo, caso das cotas nas universidades, entre outros assuntos desse tipo. E como o Supremo foi chamado a decidir esse tipo de causa, é natural que ele venha dar uma resposta, seja em que sentido for. Porém, isso é um jogo de poder, então me parece que se a gente for pensar em médio e longo prazo, se é que é possível ter essa bola de cristal para imaginar a história em algo tão longo, é provável que haja uma reação do próprio legislativo para limitar o poder do poder judiciário, que se ampliou até recentemente com a adoção das súmulas vinculantes. É provável que, já que o poder legislativo concedeu esse poder a mais para o Supremo, venha no futuro, a depender das respostas dadas pelo Supremo, via retirar esse poder. Em alguma medida é possível, lógico que ele não pode restringir todo o poder judiciário, mas pelo menos algumas ações, como o controle concentrado e a súmula vinculante, seria possível que no futuro houvesse restrições contra a adoção desses institutos. Professor Sérgio, e considerando que o senhor não é a favor dessa interferência, como é que o senhor vê a provável limitação? Seria através de alguma norma aprovada pelo Legislativo? Seria esse o remédio? A solução? Não enxergo isso como remédio. Seria basicamente uma autolimitação. A gente está falando de poderes que na distribuição geral do poder do Estado são poderes soberanos, né? Então não seria o caso de... eu enxergo que os três poderes, na divisão clássica que o Brasil adota, esses poderes têm que ter uma autolimitação. Não será um outro poder ou a prevalência de um outro poder que vai conseguir limitar esse outro poder naquele sistema clássico de freios e contrapesos. Acho que há de haver uma autolimitação, uma autocrítica a esse respeito. E enxergo também, a exemplo do que o professor Marmelstein dizia, nós temos ainda muito vácuo a ser preenchido, né? Nós temos um legislativo geralmente negligente e que entrega dessa maneira essas questões que são mais sensíveis às mãos do Supremo e com isso se exime de dar opinião, né, nessas matérias especificamente, quer dizer, lava as mãos e entrega a questão para o Supremo. Os Estados Unidos vem fazendo isso já ao longo de todo o século XIX, até meados da década de 60, basicamente resolver essas questões mais sensíveis. Nós ainda estamos começando, engatinhando nesse sentido.